Oi, gente, vocês que vão editar, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para a segunda semana do Trilhando Odonto, nada mais, nada menos que meu chapa, tudo bem? Meu amigo, Paz. Um profissional de primeira linha, top, que eu tenho certeza que todos vocês têm muita vontade de conhecer, saber melhor como ele trabalha e por isso eu marquei com ele. Vamos né? aí. Vamos aí, Dr. Rafael Puglisi. Rafa, seja bem-vindo, tá? Obrigado. Ao Trilhando, que orgulho ter você aqui. Muito bom, cara. Hoje eu vou tirar em 3 perguntas algumas informações Legal. que o pessoal tem certeza que eles querem conhecer. Bom, e primeiro agradecer ao Ricardo pelo convite, é uma oportunidade única a gente estar aqui, poder falar do nosso trabalho para a internet, que é super, é uma divulgação muito além do que a gente acredita que até onde a gente consegue chegar. E tanta gente tem vontade de te conhecer, saber melhor sobre você. Legal. A oportunidade está feita, é ou não é? Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer é justamente da sua história. Você é muito novo, né? Nós dois somos. Mas como que foi a sua história? Porque seu avô, para quem não conhece, acho que pouca gente não conhece, o Guy Puglisi, ele é muito conhecido na área, né? A sua família, sua mãe é dentista, você trabalha com eles. Como que foi? Como que é essa história? Conta aí pra gente. Isso vem de uma história, Ricardo, de mais ou menos são 47 anos, para ser preciso, né? Eu tô com 27 anos hoje e meu foco é na parte de odontologia estética, né? E de uns anos para cá, o que aconteceu? A gente teve um crescimento muito grande do IGP, porque o IGP ele já foi no passado, havia sido o maior centro de referência de estética da América Latina, né? Caramba! E ao longo dos anos, o que aconteceu? A coisa não é que ela foi se perdendo, mas foi tomando proporções menores, né? Pela tendência de tecnologias novas, o mercado ele precisou se reestruturar nesse sentido. E aí que de uns 6 anos para cá, quando eu cheguei aqui, a gente começou a olhar para o outro lado, né? Olhar ao lado da inovação. Da inovação, é isso mesmo. Isso você que trouxe, né? E a gente começou a trabalhar em cima de tecnologias, que é o mais importante hoje dentro desse segmento. Porque vocês vão ver que aqui onde a gente está dando a entrevista, a gente tem aqui atrás uma tela, por exemplo, que faz parte dessa ferramenta aqui, ó, que é um scanner de dente, né? E atrás ali está a fresa. O que é isso? É odontologia robótica. Hoje, ela representa no mercado o suprassumo, digamos, de evolução, onde a gente ainda tem um contratempo com o técnico. Então, o que acontece, né? Muitas pessoas falam, puxa, o Rafael vem de uma família tradicional, né? da odonto. E teve, assim, um lado, né, de facilidades, mas na verdade, quando eu comecei, eu alugava uma sala, né, ele estava me contando isso daí. Dentro do complexo do IGP, né, que são algumas salas. Eu alugava e fiquei em débito com meu avô muito tempo. Porque me formei e não tinha, né, pra onde correr. E o seu próprio avô alugava pra você, então não foi fácil, facilidade. Nada, muito pelo contrário. Era um aluguel bem caro, né? Cobrava bem. Cobrava bem. Só que isso me fez crescer de uma forma muito dinâmica, né? Aquela história do você precisa aprender a pescar. Vamos te ensinar a pescar. Né? Então, em vez de te abrir portas e te dar tudo, eu na época tinha um carro, eu vendi o carro para começar a pagar essas contas. E durante muito tempo, optei por ter isso, em vez de ter lá o carro e tudo mais, optei por não ter. Você investiu na sua carreira, teve seu avô, e que não é ruim também, né? Sim. Porque você teve essa dificuldade, mas te fez crescer. Aí a gente começou a isso, né? E aí eu vi que tudo que eu podia fazer era relacionado a investimento em cima do meu conhecimento, né? Teórico, científico e das tecnologias, porque as coisas hoje elas estão meio que linkadas, né? Você tem que buscar a parte de fotografia, que é muito importante, a parte de divulgação, e as coisas começaram a tomar forma, né? E aí a gente começou a evoluir na parte de divulgação, justamente por isso, porque eu não tinha paciente nenhum. Sim, mas você ligava para mim e a minha agenda era lotada, porque a gente já aplicava técnicas de marketing naquela época. Lá atrás, mesmo sem ter muito paciente. Não tinha paciente nenhum, mas se ligava você só conseguia marcar horário comigo 3 anos depois. Porque é tudo muito bem pensado. Não é. Legal, outra coisa, você estava falando sobre a clínica, que agora vocês voltaram a esse patamar que vocês tinham anteriormente, ou até maior, claro. né? Tá tomando proporções maiores.
E há pouco tempo você colocou no seu Instagram, que depois eu vou deixar aqui embaixo, tá, gente? Você colocou que vocês estão entre as clínicas do conceito premium, vocês estão entre as 3. E conta, acho que isso é uma das maiores curiosidades do pessoal. É como que é feito esse atendimento premium. O paciente chega aqui, o cliente chega aqui, como vocês encantam esse cliente? Como que funciona isso? Então, assim, essa parte ela é muito, muito bem segmentada, né? Ela começa no telefone e ela desenrola até de um hotel onde a gente hospeda o paciente, que vem de fora ou não, todo segmento. Hoje vocês conhecem, vocês devem conhecer o Uber. Sim, sim. Né? Para quem não conhece, é uma espécie de táxi de luxo, né? Exato. E a gente já fazia a aplicação de um Uber Puglisi, né? Que a gente, onde a gente tem os carros que fazem o resgate de alguns pacientes em casa, tem um motorista, né? Às vezes, no começo não tinha, mas hoje quando finaliza um tratamento a gente tem um cuidado, pessoal, a gente comemora porque é um patrimônio, né? A gente tem tickets médios. Eu não vou citar, mas hoje entre as 3 clínicas do segmento premium, desde como trabalhar esse paciente, né? Da hora que ele senta na cadeira até a hora que ele vai embora. É como você trabalhar os 5 sentidos nele, né? Como você passar vamos dar um exemplo grosseiro, tá? Tentem entender, é só uma forma de fazer uma metáfora. Uma metáfora, uma comparação. Mas o shopping Ibirapuera e o shopping Cidade Jardim, tá? Então, assim... Para quem não conhece, são 2 shoppings bacanas aqui em São Paulo, mas o Cidade Jardim tem outro conceito. Qual que é o diferencial dele? Não é porque ele tem... porque ele não tem as... Pode falar, depois eu corto. O Cris, para com a torneira, é que a gente tá... Cara, melhor perguntar de novo, né? Senão você não vai lembrar nem o que você estava falando. Rafa, e outra coisa. Você publicou no seu Instagram, inclusive eu vou deixar o Instagram dele já aqui, que o IGP está entre as clínicas do segmento premium, as clínicas mais tops, entre as 3 mais tops do Brasil. Uma curiosidade que eu tenho certeza que todo mundo tem é como vocês, o que vocês fazem para encantar o paciente quando ele chega aqui. Então, como que funciona isso? Conta pro pessoal. Cara, perfeito, man. O primeiro ponto foi assim, quando eu assumi a parte de direção clínica, né, do Instituto, muito jovem, por sinal, foi uma responsabilidade muito grande. Né, e eu sempre busquei esse lado pessoal, né, de um bom atendimento, porque é algo que eu sempre via na minha pessoa. Então eu fui buscar cuidados fora. Então eu comecei a observar alguns lugares, né, e fiz alguns tipos de parceria. Então hoje a gente tem parceria com a Academia Riboc, que é lá no Cidade Jardim, que eu vou pegar como exemplo do que a gente faz hoje aqui, que seria mais ou menos a princípio mimar o paciente, no sentido de trazer para ele um suprassumo aonde ele se sinta muito bem acolhido, exatamente, a palavra certa é essa, para que não falte nada, porque hoje em dia saímos na Robb Report, voltando para o gancho que você falou. O que é a Robb Report? Ela é no segmento premium a revista de maior status, né, onde a Rolex anuncia, a Ferretti, os barcos, Intermarines, enfim, para vocês entenderem o que é isso. E ela nos colocou junto a outras clínicas, devolvendo esse padrão premium. Então, isso serve, por exemplo, vocês conhecem o Uber, né? É um aplicativo aí que já está rolando. É como se fosse, para quem não conhece, como se fosse um táxi de luxo, né? Mais ou menos por aí. E quando nasceu a primeira ideia de atendimento, a gente primeiro elitizou toda a parte de tecnologias, né? Onde temos tecnologias de robôs, a tecnologia, a mão de obra também, a gente acabou tendo que criar uma equipe de um nível muito mais avançado da que existia na época, né? Houve aí uma diversidade de profissionais novos. Quando eu comecei aqui eu tinha 20 e poucos, hoje a gente subiu
a equipe de laboratório são quase 8, 9 técnicos, na época a gente tinha 2. Nossa, que diferença. Então, mais um robô trabalhando hoje. Uhum. Então assim, o crescimento pessoal também dos profissionais, hoje a gente lida de uma maneira mais humanizada nesse sentido, vendo o crescimento em todas as Vocês áreas. conseguem unir um máximo de qualidade nos procedimentos e no tratamento e também no atendimento humanizado, né? Exatamente. Voltando nessa parte do Uber, o que na época a gente fazia e hoje ainda se aplica esse conceito? Mandava-se motorista na casa dos pacientes, primeiro contato, para que ele viesse num carro de luxo, para que ele recebesse um atendimento, um personal, né? Um personal VIP. Não, é algo branding, totalmente diferente. A Imbra, na época, fazia isso com van. Né? Ah. Vocês fazem, só que com carro de luxo. E aí começamos a também investir, que elas não estão aqui, mas a gente tem 2 meninas que eram top models, e você conhece, Conheço, que a Lei, agora a Micaela vai estar com a gente, que era de agências de modelo também, e são nossas hostess que estudam administração de empresas, são meninas extremamente preparadas. E recebem muito bem o pessoal, paciente, lidam de uma maneira... Porque hoje a humanização faz parte de todo esse atendimento. Não adianta você ter um atendimento de elite dentro da sua clínica, da sua equipe auxiliar, se você não começa desde o telefone, até a maneira que você serve o café, né, até o cuidado que você recebe. Pena não ter hoje aqui, mas nós temos caixinhas de mais de 30 bombons de um doceiro aqui de São Paulo, um dos maiores renomes. Uhum. A gente apresentei esses pacientes. São mimos, são detalhes, é aquilo que eu sempre bato na tecla. Que os detalhes fazem toda a diferença. Né? Toda a diferença. Então, isso até vamos brincar aqui, mas até o papel que a pessoa usa para secar a mão já não é mais toalha, é um papel perolizado, com pérolas artificiais. E isso são supra-sumas que, se você passear uma vez ou outra no Shopping Cidade Jardim, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Aquilo lá é o universo que a gente trouxe para cá. Hoje eu tenho parceria com a Academia Riboc, que também é parceira nossa. Sim, que é uma das academias mais diferenciadas aqui de São Paulo. E é essa tendência. E a soma desses mimos acabam gerando essa experiência uma experiência. Né, que faz com que vocês estejam entre essas clínicas premium. Né? Deixa eu te falar uma outra coisa. Bom, o Rafa, para quem não sabe, vai estar em Orlando. Deixa eu perguntar de novo. O Rafa... E agora a edição vai ter que cortar isso. O Rafa, para quem não... Essas coisas só fazem barulho porque não quer. Vamos lá, vai. Olha, gente, desculpa. Imagina. Bom, e o Rafa, para quem não sabe, a gente estava batendo um papo aqui. Ele vai estar em Orlando semana que vem, vai para Miami. Em agosto vai dar curso em Berlim, vai dar curso em Portugal. Você está em tudo quanto é canto, hein, meu? Caramba. Estamos multiplicando. O que eu quero é que você fale um pouquinho sobre esses cursos também. O que você tem ensinado, que o pessoal quer tanto te ouvir, né? Sim, a gente tem Cara, que legal poder falar disso aqui. É uma puta oportunidade gostosa, né? Da gente poder comunicar isso. Então, isso é um dos sonhos que eu tinha, né? Tem criança que o sonho era ser bombeiro, tem criança que o sonho era ser astronauta. Meu sonho era ser professor e dentista, porque eu me espelhava muito no meu avô. Meu avô é uma figura meio que paterna para mim, né? Onde eu fui meio que criado dentro do consultório. Total. Então, você nasceu na cadeira. Então, e aí a gente tinha sempre foi um sonho, e assim, eu tô hoje conseguindo trazer. E o que eu faço, as pessoas brincam hoje, o Mr. M da odontologia nos cursos, mas realmente o meu curso, o nosso curso aqui do IGP, junto com os outros professores, nós não somos showmans como muitas palestras se veem por aí, de casos clínicos, nós não temos edição, fazemos tudo ao vivo com o paciente. Eu passo o que eu faço, o meu protocolo, o que eu faço que dá certo. Em média hoje eu produzo 280 elementos, não, quase isso, mas perto disso, com os técnicos me dando todo o suporte, o laboratório me dando suporte, em média 20 elementos dia, no nível de preparação e cimentação, e todos os casos feitos em Emax, CAD/CAM, extremamente alto nível, todos com moldagem extremamente precisa. Uma experiência, hein? Né? E isso a gente põe dentro do curso, né? O Lente de Contato VIP está aí para isso, e ele tomou proporções externas do Brasil, né? Eu recebi esse convite
do Dr. Javier de Miami, vocês vão poder acompanhar. O pessoal do Periscope também está acompanhando, o pessoal do Snapchat, das minhas redes sociais, que é uma palestra em Orlando, a primeira. E faça um caso em Miami com esse Javier. E vou documentar para ele, ensinar os conceitos, passar o melhor. Ensinar fica uma palavra muito... repassar o conhecimento. Eu acho que o conhecimento tem valor. Acho que ninguém ensina nada para ninguém. Eu acho que a gente transmite conhecimento do mesmo jeito que eu absorvi da literatura, eu consigo transmitir de uma maneira diferente, de fácil entendimento. E essa que é a minha missão. Eu quero elevar o nível máximo de odontologia estética e odontologia contemporânea no Brasil, que é uma missão que eu tenho e responsabilidade com todos. Em Portugal nós estamos dia 24 de agosto em seguida, com o Dentes Tungo Madeira, palestrar na Universidade Federal de Lisboa e depois na Semana de Implantes de Berlim. Estaremos lá também. Que legal, hein? Semana seguinte. Muito bacana. Legal. Bom, pessoal, acho que é isso. São 3 perguntas só. Eu queria fazer 10 aqui, mas o quadro são só 3. Não dá. Mas eu acho que deu para passar um conhecimento super bacana para vocês e uma motivação também. Meditem também, viu? Isso é importante, tá? Banda de bike, andem de bike. Sim, 2 meditações diárias de 20 minutos. Meditação transcendental. Depois quem não conhece, quem não isso. para. Parece quem vê que é um monge, não é? Não. Obrigado, legal, viu? Cara. Valeu. Obrigado mesmo. Emocionante. Não. Tá, é só a torneira mesmo. Tá. Periscópio. Cara, pegou a torneira no começo. Mas na primeira pergunta. Mas não é legal, não é legal. Tá, Quer antes de voltar, voltar, mas peraí, tudo? só um minuto. Não, sei. Por mim, tanto faz. Não faz essa segunda. Vamos fazer a segunda. Foi aí? Foi.